então a questão 5. Agora já começa a questão da segunda série mesmo, né? Segundo ano, por aí. Tá? Do nível 2 mesmo. Antes era só questões para o pessoal da primeira série. Essa questão aqui trata da lei de Stefan Boltzmann e de transferência de calor. Então, dá uma lida na questão, tenta dar uma pensada, tenta fazer e vamos para a resolução. Então, bora lá. Algumas informações que nós temos aqui é que nesse recipiente aqui de barro, né, que é poroso e tal, a temperatura pode chegar até 5 graus menor que a temperatura externa. Temos também o raio dele, né, considerando ele como uma esfera, a emissividade sendo igual a 1 e a temperatura ambiente sendo igual a 36 graus Celsius. E ele pede determine a taxa eta, né? Essa aqui é o que a gente vai querer, em gramas por segundo, com a qual varia a massa de água contida na moringa, tá? Para isso, a gente tem que pensar o seguinte: se está havendo uma ebulição, tá? Então, a gente precisa considerar o calor latente. Então, para isso, a gente vai ter que o calor é igual à variação da massa vezes calor latente da água nesse caso, né? Isso daqui a gente pode lembrar de uma coisa seguinte, para relacionar isso daqui com a potência, porque potência vai ser relacionada com calor, como o calor vezes o intervalo de tempo, certo? Então, a gente pode substituir aqui no lugar do calor a expressão para potência, ficando então com que a potência vezes o intervalo de tempo é igual a ΔM vezes calor latente. A gente pode fazer agora o quê? Dividir toda essa expressão por ΔT. Então, isso vai nos retornar a seguinte expressão, uma expressão só para potência, igual a ΔM vezes o calor latente dividido pelo instante de tempo, certo? Isso aqui nos dá a taxa de variação da massa. Se a massa estiver em gramas e o tempo estiver em segundos, nós temos exatamente o eta aqui. Então, isso pode ser reescrito como P igual a eta vezes LV. Ok? Então, nós temos a expressão aqui para potência. E aí a gente pode lembrar da lei de Stefan Boltzmann, tá bom? Porque isso aqui está sendo irradiado, né? Então, pela lei de Stefan Boltzmann, a gente pode escrever potência igual a emissividade vezes a área, temperatura externa, elevado na 4, menos a temperatura interna, elevado na 4, tá bem? Potência, a gente sabe que é o eta, vezes LV, igual a emissividade, vale 1, que é o que ele me diz aqui na informação do problema. A área é a área de uma esfera, 4πr². Aqui nós temos a constante de Boltzmann, que é dado lá no início da prova, tá bem? Então, nós temos essa informação lá do cabeçalho da prova. E aqui, já vamos substituir 5,7 vezes 10 na menos 8. Temperatura externa na 4, menos a temperatura interna elevado na quarta potência, tá bem? Agora a gente precisa dar uma organizada nessas temperaturas aqui, né? Descobrir quem são essas temperaturas. Para isso, a gente pode ver que a temperatura interna é exatamente igual à temperatura externa menos uma variação da temperatura, ou seja, a temperatura externa é 36 graus Celsius, menos a variação da temperatura, que ele me diz no enunciado aqui
que pode chegar até 5 graus Celsius menor que a temperatura externa, ou seja, menos 5 graus Celsius. Isso aqui dá 31 graus Celsius, só que a gente precisa usar isso aqui em Kelvin. Então, soma dos 273 fica igual a 304 Kelvin, ok? E aí, vamos substituir isso daqui e a gente vai ficar com a seguinte expressão, que eta é igual. Então, substituindo os valores, a gente chega nessa expressão, fazendo esse cálculo, que vai ser um pouco chatinho de ser feito, a gente chega que essa taxa aqui é de aproximadamente 1,11 vezes 10 na menos 3 gramas por segundo. Tá resolvida a questão número 5.